Adão Negro é um filme bem medíocre. Esse, acima de tudo, é um filme do The Rock. Então, se você já sabe o que esperar desse tipo de filme, ou seja, um brucutu gigante que destrói tudo e consegue tudo na base da força, mesmo que para isso ele tenha que destruir algumas coisas e até mesmo cidades completas, então você pode muito bem gostar desse filme. Mas se enquanto você assiste um filme, você gosta de ver um bom roteiro, se você gosta de entender as coisas que estão acontecendo, se você gosta que as coisas que acontecem tenham uma explicação lógica para estarem acontecendo, então talvez esse não seja o filme ideal para você assistir. Eu tenho que admitir que desde o primeiro momento em que esse filme foi anunciado e saiu o primeiro trailer e o The Rock começou a anunciar o filme e a fazer o seu marketing, eu fiquei muito ansioso, eu estava bem otimista com relação a esse projeto. Mas aí aconteceu o que todo mundo já sabe, o filme acabou flopando no cinema, ele não fez a bilheteria que os produtores estavam esperando, as primeiras críticas sobre o filme foram negativas e eu acabei adiando o momento em que eu iria assistir ao filme. E agora que eu finalmente assisti esse filme, eu tenho que dizer, ele realmente não é um filme bom, mas ainda assim ele é um filme bastante divertido. Porque quando a gente tem o The Rock como protagonista, a gente sabe que ele faz coisas impossíveis nos seus filmes. Então imagina o que ele poderia fazer em um universo onde ele é um dos seres mais poderosos que existem. Mas é uma pena que nesse caso o roteiro deixa muito a desejar. Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Adão Negro. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre o filme Adão Negro, filme protagonizado pelo Dwayne The Rock Johnson. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá, começando com um ponto negativo desse filme, que foi a primeira coisa que eu percebi sobre ele enquanto eu estava assistindo, é que os diálogos são muito expositivos. A todo momento que um personagem está conversando com o outro, ele fala uma coisa assim, tipo, nossa, nós estamos aqui porque nós temos que fazer isso, e o nosso objetivo é chegar a esse lugar porque nós precisamos fazer tal coisa. Sabe, é o tempo todo assim um diálogo muito expositivo que as pessoas não têm na vida real, as pessoas não conversam desse jeito, e nesse filme tudo que eles conversam é sempre expositivo para que a gente que está assistindo possa entender, então é algo bem mastigado a todo momento que eles entregam pra gente. Agora, a minha segunda impressão sobre esse filme também foi algo negativo, que foi com relação ao humor do filme. Esse filme, ele tenta ser engraçado mais vezes do que deveria. E no começo do filme fica bem nítido assim que um personagem fala alguma coisa e a intenção dele era ser engraçado. A intenção do filme era fazer a gente rir. Mas a gente olha para aquilo e pensa, tá, isso foi uma piada? Isso aí era para ser engraçado? É tipo algo completamente fora de hora, sabe? É um humor ali que não encaixa nem um pouco com toda a ambientação que a gente tá vendo naquele momento. E aí o personagem acha que tá sendo engraçado, o filme pensa que a gente vai rir enquanto tá assistindo, mas não, aquilo ali fica simplesmente estranho, porque você olha e pensa, pô, era pra eu rir? Mas passando agora para um ponto positivo desse filme, na primeira aparição do The Rock como Adão Negro, eu gosto bastante dessa cena. Por quê? Porque aqui o Adão Negro, ele é um personagem muito imponente. Eles conseguiram passar muito bem pra gente a visão, a imagem de um personagem super poderoso e que é muito intimidador, sabe? Você tem ali um universo em que tem personagens como o Superman, a Mulher Maravilha, o Shazam, o Aquaman, e são todos personagens muito poderosos. E o Adão Negro, né, como o próprio The Rock vinha falando sobre o personagem, né, nas suas redes sociais, ele dizia que o Adão Negro ia ser o personagem mais poderoso dentre todos esses, sabe? E aqui no começo desse filme já dá pra você ver que sim, realmente, o Adão Negro é um personagem muito poderoso, ele é absurdo, assim, as capacidades dele, e isso é algo muito bonito de se ver. Você tem ali a primeira participação, a primeira aparição do personagem, e ele logo de cara já quebra tudo que tem pra quebrar, ele mata quem ele tem pra matar, e ele deixa sempre, o tempo todo ele deixa claro, eu não sou um herói, eu não sou uma pessoa do bem, eu não sou o campeão do povo, sabe? Por um lado, isso é bom porque ele tá sempre dizendo, olha, não é um filme de herói, eu sou um vilão. Isso por um lado é bom, mas por outro lado isso é ruim, porque isso é repetido o filme inteiro. A cada 10 minutos alguém tem que estar falando pra ele que ele não é um herói, ou ele mesmo tem que estar reafirmando que não é um herói. E ok, o filme inteiro ele tá falando, eu não sou uma pessoa do bem, mas daí o que ele faz no filme é coisa de herói, sabe? Ele olha pra um garoto e o garoto tá sendo sequestrado, coisa do tipo, e aí ele pensa, pô, eu tenho que salvar esse garoto. Por quê? Se ele não é um herói, por que ele tá se importando com um garoto que ele acabou de conhecer?
No mesmo dia que ele acordou ali, depois de não sei quantos mil anos que ele estava adormecido, ele acorda, olha pra um garoto em apuros e pensa, pô, eu tenho que salvar ele. Mas por quê? Se ele não é um herói, por que ele tá fazendo esse esforço pra salvar uma pessoa que ele acabou de conhecer? E esse garoto, né, que eu acabei de mencionar, é um garoto que tem muita presença durante o filme, ele tá o tempo todo aparecendo na tela, e cara, eu queria muito saber quem foi o infeliz que teve a ideia de colocar esse personagem, essa criança, pra interagir com o The Rock, porque pensa numa criança insuportável, cara. Esse personagem não combinou nem um pouco com todo o resto ali do filme que a gente tava vendo, sabe? Porque é um personagem completamente bobo, é uma criança ali que olha pro Adão Negro, que é um cara poderoso, que matou não sei quantas pessoas, e o garoto olha pra ele e pensa, pô, que legal, você tem superpoderes, o que você pode fazer? Você pode voar, você solta raios? E cara, isso é algo muito ridículo, é algo muito bobo, é algo que simplesmente não deveria estar no filme. E isso piora quando esse personagem, esse moleque, ele fica o tempo todo andando de skate. Então ali é um jovem muito rebelde, que ele tem problemas com as autoridades, e ele anda de skate, e cara, ele foge da polícia usando skate, e é algo que foge do ridículo, sabe? Algo que fica muito acima do ridículo, muito acima do absurdo, e você olha pra aquilo e pensa, pô, o que eu tô assistindo? Isso aqui é um filme da sessão da tarde onde tem uma criança fugindo da polícia com um skate. E a existência desse personagem, desse garoto, acaba sendo um grande balde de água fria, porque você tem ali o protagonista, que é um cara bruto, é um cara grande, é um cara que mata as pessoas, um cara que tá o tempo todo se reforçando a ideia de que ele não é um herói, e aí você tem um garoto ali que é bobo, que é engraçadinho, que tenta fazer uma amizade, e ele consegue fazer uma amizade com esse protagonista, sabe? Então você tem ali dois personagens que não encaixam, que não têm química alguma, os dois personagens juntos, e eles estão ali o tempo todo juntos. O The Rock, como protagonista, ele tenta salvar esse garoto quando ele tá em perigo, e simplesmente é algo que não encaixa, não faz sentido. E aí esse garoto olha pro The Rock, e ele olha pro Adão Negro, né, e ele começa a ensinar coisas pro Adão Negro ali, coisas que ele não sabe. Por exemplo, agora você tem superpoderes, então você precisa ter uma frase de efeito, você precisa falar uma frase de efeito quando for matar os bandidos. Mas cara, por quê? Sabe, por quê? E aí o garoto começa a falar pra ele as frases de efeito que ele poderia falar, e essa relação desses dois personagens é muito semelhante à relação do Exterminador do Futuro com o John Connor no segundo filme do Exterminador do Futuro. E aí, naquele filme, a relação dos dois personagens funciona muito bem. Aqui em Adão Negro, não funciona. Fica algo completamente bobo, completamente forçado. E aí, nossa, uma cena que é muito ridícula aqui em Adão Negro, envolvendo esse garoto, é quando o garoto pega e fala pra alguma coisa com relação à lancheira pro Adão Negro. Ele fala alguma coisa, ele fala a palavra lancheira em algum contexto ali que eu não me lembro. E aí o Adão Negro olha pro garoto e fala, eu não uso lancheira. Cara, que bagulho mais ridículo, mano, que bagulho mais tosco, e era pra ser algo engraçado, era pra gente rir enquanto assistia, porque a intenção, né, do diretor, da direção ali na hora de fazer essas cenas, era entregar algo engraçado pra gente, algo divertido. Mas, mano, é simplesmente bobo. Não é nada além de bobo. É ridículo. É patético, sabe? Mas, felizmente, essas coisas bobas aí, eu não sei se chegam a ser compensadas. Mas, fato é que temos ótimas cenas de ação aqui nesse filme também. A direção é bem feliz nas cenas de ação, porque você consegue entender o que tá acontecendo. Os poderes do Adão Negro são bem explorados, então a capacidade de voar, a super velocidade, a resistência dele, então é tudo muito bem explorado. As cenas de ação aqui você vê bastante explosões também, tem bastante gente morrendo aqui. Claro que não é uma brutalidade sem fim, não é um filme onde você vê vísceras o tempo todo, não. É algo um pouco mais contido, mas ainda assim tem bastante violência. E essa violência é bem mostrada pra gente, é bem dirigida, é algo que fica bem feito enquanto a gente está assistindo. Porém, outro ponto negativo desse filme é que ele tem personagens que simplesmente não precisariam estar nesse filme. Né? A gente tem aqui a Sociedade da Justiça, que tem ali 4 super-heróis, tem 4 heróis nessa Sociedade da Justiça, o que já é algo muito bobo, porque são apenas 4, sabe? Mas só 2 deles têm importância, que é o Gavião e o Doutor Destino, acho que é esse o nome dele. Esses 2 personagens são os únicos que têm importância. Os outros 2 são o Esmaga-Átomo, que é um cara que fica grande, e uma garota que, se eu não me engano, o nome dela é Ciclone, ou alguma coisa desse tipo.
E o poder dela é fazer vento, sabe? Então, esses dois personagens aí, se eles não tivessem no filme, não ia mudar nada, sabe? O Esmaga-Átomo até tem, sei lá, 1% a mais de presença do que a Ciclone. Mas essa garota, essa mulher ali, não tem presença nenhuma. Ela é introduzida como uma garota inteligente. Mas ela não usa a inteligência dela pra nada nesse filme aqui. Só o que ela faz é girar, e aí sai vento, e aí com esse vento ela faz algumas coisas ali que simplesmente não importam, que não tem diferença nenhuma no filme. E o Esmaga-Átomos, ele fica grande, e é isso. Ele não faz porcaria nenhuma, ele não faz diferença nenhuma pra trama como um todo. Só quem faz diferença mesmo é o Gavião. Não sei se o nome dele é Gavião ou Gavião Negro, mas tanto faz também, porque ele tem presença no filme, né? Ele faz diferença, só que ele é muito chato, cara. É um personagem muito chato, porque ele tá o tempo todo olhando pro The Rock e falando, você não é um herói. Ok, mas a gente já sabe disso, sabe? E aí ele fica tentando lutar contra o Adão Negro como se ele tivesse alguma chance, mas ele não tem a menor chance, porque toda vez que ele bate de frente com o Adão Negro, ele toma uma surra. Mas ele continua falando, eu vou acabar com você, Adão Negro. Mas ele não vai, a gente sabe que não vai. E aí o Doutor Destino, que deveria ser um personagem muito poderoso e tudo mais, muito massa da gente assistir, ele não é tão poderoso assim, sabe? É um potencial incrivelmente desperdiçado desse personagem nesse filme. E ele tem presença também, mas acaba que os feitos dele não têm tanta importância. Só tem importância quando é conveniente pro roteiro. Então agora você entendeu o que eu quis dizer no começo desse vídeo, né? Que se você gosta de filmes do The Rock, onde ele é um brucutu que quebra as coisas, você vai se divertir com esse filme. Mas se você procura um filme com um roteiro bacana, um roteiro bem escrito, um roteiro minimamente decente, você não vai gostar desse filme aqui, porque você encontra vários defeitos a cada cena que você assiste, sabe? Diálogos expositivos, personagens sobrando, piadas que não tem graça alguma, e você precisa ter o mínimo de senso crítico pra entender essas coisas, sabe? Pra perceber esses defeitos aí. Mas se você só quer deixar o filme rolando na televisão enquanto você assiste, enquanto você mexe no celular, então você pode sim muito bem se divertir assistindo o filme, porque você vai ficar mexendo no celular, vai olhar pra tela, vai ter uma cena de ação rolando, você vai achar bacana, porque as cenas de ação são bem feitas, e é isso, você vai terminar o filme como se nem tivesse começado, porque você não vai se lembrar dele, porque ele não vai ter importância e relevância nenhuma depois que você terminar de assistir. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente a sua opinião, compartilhe o vídeo com algum amigo para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse e curta o vídeo. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Thiago Walker e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.